E o Fluminense, né? O Fluminense vai visitar o Grêmio hoje, ao vivo no Sport TV, esse jogo, 9h30 da noite. O time já está garantido na Libertadores, mas está brigando por uma vaga direta na fase de grupos, não precisar daquele mata-mata que acontece antes. Conversar com o Ricardo Lai, que tem informações do Fluminense pra gente, já está lá no estádio. Fala aí, Lai. Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. Se liga só, o ambiente aqui na Arena do Grêmio. Hoje capacidade reduzida, mas todos os 35 mil ingressos foram vendidos. A gente tem o palco ali no fundo, que foi montado atrás de um dos gols, porque vão ter shows aqui no próximo sábado na Arena do Grêmio, né? Shows com festival de música com sertanejo, samba, pagode. Mas olha só, o embalo do Fluminense é outro, o embalo de vitórias, né, Escobar? São 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, 6-0 histórica, goleada contra o São Paulo. O time vem muito bem e o desafio hoje é vencer a primeira fora de casa com o técnico Luiz Ubeldia. E é a última chance, né, porque é o último jogo pelo Brasileiro como visitante aqui contra o Grêmio. Até agora 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. E aqui na Arena do Grêmio o retrospecto recente é negativo, são 5 derrotas seguidas, Escobar. Então o Fluminense quer mudar essa história. Pois é, e tem uns desfalques importantes para esse jogo aí, né, Lai? Tem Thiago Silva, né, o capitão da equipe, um desgaste físico, muscular, ele até sentiu um desconforto, né, dores no joelho direito, foi substituído no jogo contra o São Paulo, na goleada, a última rodada, então ele não veio para Porto Alegre. O Canóbio está suspenso, né, pelo 3º cartão amarelo, e o Hércules é dúvida, ele sentiu aí dores musculares na coxa, fez exames, não foi constatada nenhuma lesão e ele está em Porto Alegre. Vamos dar uma conferida aí no campinho, provável escalação do Fluminense, o Ignácio sendo substituto do Thiago Silva, no meio de campo o Nonato, provavelmente, caso o Hércules não possa atuar, né, desde o início, e na frente o Soteldo, no lugar do Canóbio, o Canóbio que vem em grande fase, não pode jogar hoje, e o Soteldo, né, com aquele olhar de desconfiança do torcedor do Fluminense, hoje, possivelmente como titular, o Fluminense buscando a primeira vitória fora de casa com o Zubeldia para tentar uma vaga direta para a fase de grupos da Liberta do ano que vem. Esse é o Fluminense para o jogo de hoje, Escobar contra o Grêmio, 9h30. Coloca aqui na tela a provável escalação do Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, René, Martinelli, Nonato, Lúcia Costa, Serna, Everaldo e Soteldo. Modo Prime não, né, Venê? Mais ou menos, né? Falta o Hércules ali, né? Eu respeito muito o futebol do Nonato, inclusive falei aqui que o Fluminense tinha que sim exercer a compra dele, exerceu, mas hoje para mim o Hércules é titular ao lado do Martinelli, para mim são os 2 melhores volantes. Mas a saída do Hércules e a entrada do Nonato vai fazer o Fluminense cair muito de produção? Obviamente que não, o nível é praticamente o mesmo. É um baita jogador, mas assim, não é o modo Prime te respondendo, né, Fernandinha? Mas mesmo assim, acredito que o Fluminense, mesmo jogando fora de casa, tem totais condições de vencer o Grêmio lá, não só pelo time que tem, mas pelo momento que vive. A confiança do tricolor carioca está em alta, jogando muita bola. Recentemente a gente pôde ver um massacre no Maracanã, então acho que o Fluminense tem chance sim de ganhar, pro seu desespero, Fernandinho, olhando a tabela. Thiago Silva fora também, né? Então, era isso também o fato do modo Prime, né? É uma preservação, o Hércules né? ainda é dúvida, né? Pode... Me parece ser uma preservação. O Thiago Silva é uma concurso pra mim, não tem nem... É muito claro que o Thiago Silva está sendo preparado para a Copa do Brasil. E está mais do que correto, porque ele é um jogador imprescindível. É um cara que muda o Fluminense não só tecnicamente, taticamente, fisicamente, mas também na orientação dos seus companheiros. E aí você olha a linha de zaga, o Ignácio fez uma boa Copa do Mundo, o Ignácio é um jogador que pode manter ali o nível. O Fluminense tem o Samuel Xavier também, que é um jogador muito importante. E lá na frente aí talvez tenha as grandes mudanças. Aí sim muda bastante lá na frente, na minha opinião. Porque Canóbio e Soteldo hoje, eles estão em prateleiras diferentes no futebol. O Soteldo até deu assistência na última partida, mas o Canóbio é um jogador imprescindível, é um jogador importantíssimo pro jeito que o Zubeldia gosta de jogar. E hoje vai ter o Soteldo, vamos ver o que o Soteldo é capaz de fazer, né? Porque ele deu assistência, mas assim... mas foi um ponto fora da curva. Foi assim, bem diferente. Não, e ele tem um defeito que o Serna tem de positivo, que é a recomposição. O Soteldo não marca. O Soteldo não volta. Era uma das maiores críticas lá no Santos, inclusive. E aqui também no Fluminense, esquece. Você contar com o Soteldo fazendo a recomposição como o Canóbio faz, ele não vai fazer. Total. E olha só, o Fluminense elegeu no último sábado o novo presidente do clube para o próximo triênio, os próximos 3 anos. Aos 39 anos, Matheus Montenegro assume o lugar de Mário Bittencourt. Ele foi eleito com 71,7% dos votos, enquanto Ademar Arraes teve 28,3%.
O número de brancos e nulos foi de 12 e 30, respectivamente. O Matheus se tornou, gente, o 36º presidente eleito na história do clube e toma posse no próximo dia 21 já de dezembro. E o atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que ainda está atuando até o dia 21, que apoiou o Matheus Montenegro durante toda a campanha, falou ao Globoesporte.com sobre o planejamento da próxima temporada. O Mário afirmou que, por enquanto, a diretoria não vai abrir conversas com atletas no mercado. O único alvo definido para 2026 é o zagueiro Nino, hoje no Zenit, que é desejo antigo da diretoria. O Mário ainda disse que o foco está totalmente voltado para os objetivos finais de 25, conquistar o título da Copa do Brasil e garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Qualquer coisa, a gente não vai saber nem que presidente que vai ser campeão da Copa do Brasil, Pedrosa, porque no dia 21 é a final. É verdade. E é o dia que o Matheus assume. É verdade. Mas eles são da mesma, digamos assim, da mesma linha, chapa, né? né? Da mesma chapa. O Mário apoiou o Matheus. O Matheus, inclusive, no final da temporada, nos últimos meses, digamos assim, tudo que acontecia dentro do Fluminense institucionalmente, ele aparecia. Porque é como na política normal mesmo. O Eduardo Paes, ele vai deixar algum cara para poder ser o novo prefeito, o Cláudio, enfim. Isso tudo acontece. Então, é a situação, como a Fernanda disse, e o Matheus vai tentar continuar o mandato do Mário Bittencourt. O Mário é um cara que eu já falei aqui, tem vários defeitos, tá? Ele tem vários problemas, mas ele mudou o Fluminense de prateleira. Claro. Então, isso tem que ser deixado claro. É um cara que conseguiu resgatar esse carinho do torcedor do Fluminense. Não só isso, mas também dentro de campo, repito, o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Fluminense foi campeão da Copa Sul-Americana, o Fluminense foi campeão carioca. O Fluminense, ele é um time que, mesmo não tendo investimento de Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras, ele continua disputando nas cabeças. Não à toa, está novamente na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, o trabalho do Mário, mesmo com contestações, o que é impossível você ser unânime, ele é muito bom. O Mário entrega o carro de presidência, deixando o Fluminense numa prateleira alta. Isso até ajuda a situação, né? Porque quando a bola entra, é muito mais fácil você fazer o seu candidato ganhar. Exato. Muito mais fácil. E isso aí Pega o exemplo do Flamengo. A bola não entrou, como muita gente esperava. O Landim acabou não conseguindo eleger o candidato dele. Por conta disso, quando a bola não entra, a vida dificulta muito. E no Fluminense a bola entrou, né? Eles ganharam Libertadores, assim, chegaram à semifinal de Mundial de Clubes. Copa. Em 6 anos, são 5 vagas conquistadas para participar da Libertadores, né? Isso mostra consistência. Se tornou copeiro, na verdade. Exato. Tá lá. E fora capaz, o quarto né? lugar na Copa do Mundo de clubes. O que é um negócio assim que ninguém imaginava. E o Fluminense conseguiu fazer. A gente vivia num ano que comemorava a classificação à Libertadores. Sim, hoje claro. É basicamente normal. Para os mais jovens aí, né? Que pensam, mas Fernanda, é vaga. A gente já comemorou muito. Aliás, já comemoramos também não ser Ai, gente, eu vou mudar de assunto aqui, Vene Casagrande. E ainda falando do clássico entre o Vasco e o Fluminense, o Tricolor está correndo contra o tempo para também deixar o Cano apto para esse jogo. O atacante não entra em campo desde o dia 29 de outubro, quando sofreu uma lesão no joelho direito na partida contra o Ceará. O Cano vem fazendo tratamento intensivo com o departamento médico do Fluminense e chegou aí ao gramado no treino de domingo para realizar atividades muito específicas. Treinou separado do elenco. Já no treino de ontem, ele não foi a campo. A gente tem que lembrar, o Pedrosa falou, o Thiago Silva sendo preparado para a Copa do Brasil. E vários outros jogadores. A gente tem que lembrar que são 4 jogos para acabar 6 jogos para acabar o ano do Fluminense e do Vasco, ou 4, né? Quem for a avançar. São 2 de Brasileirão, 2 de semifinal e 2 de final, Vene Casagrande. Pois é, eu acredito que o Germancano esteja sendo preparado para ele ficar à disposição, porque eu não vejo ele sendo titular na equipe do Fluminense, mesmo que ele consiga se recuperar a tempo. Embora não seja um grande ano do Germancano, mesmo assim ele conseguiu fazer essa quantidade de gols que a gente pôde ver nessa temporada. Acredito que pela experiência ele possa agregar ali, entrando no segundo tempo, mas hoje, para mim, dificilmente o Cano será titular no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco da Gama. É isso aí, torcida tricolor. Hoje é dia de guerra, daqui a pouco a bola rola envolvendo o Grêmio, Fluminense e Grêmio. Tudo na expectativa muito boa de que o Flusão possa voltar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, com a vitória. O Fluminense está em 6º colocado, está em 6º lugar do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Botafogo ali. Pode já estar pegando uma fase de grupos direta, né? O Fluminense já está classificado para a Libertadores do ano que vem com 58 pontos, pode chegar a 61, ultrapassando o Botafogo, encostando no Mirassol, e ainda tem mais um jogo para, quem sabe, o Fluminense terminar em 4º lugar. Então, assim, um segundo turno extraordinário
da equipe do Zubeldia, né? Uma equipe que o Renato falava que o time estava cansado, que era isso, que era aquilo. A gente está vendo na prática aí que é um time cada vez mais aguerrido, né? Com o Canóbio e companhia. E falar com vocês que esse time pode melhorar. Isso porque o Richarlison vem sendo especulado em diversos clubes brasileiros e um desses clubes também é o Fluminense. Gente, não tem condições. O cara pode sim voltar ao Fluminense. Não tem condições de ver mais Everaldo com a camisa do Fluminense. Everaldo não é atacante para o Fluminense. Richarlison sim, é um fazedor de gols de nato. Um cara que pode jogar de falso 9, pode jogar centralizado dentro da área, pode fazer parede. Para esse estilo de jogo do Zubeldia é espetacular, porque ele ia fazer parede, tanto pro Senna ou também pro Canóbio, jogadores de muita velocidade, muita mobilidade. Então, assim, ter um jogador desse no elenco é muito bom. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Richarlison com a camisa do Flusão novamente? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiquem com Deus e até a próxima!